Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou resolver dois exercícios envolvendo o campo magnético gerado por corrente elétrica. São dois exercícios do livro Vereda Digital. O primeiro, então, se trata do exercício número 9 do capítulo 36, que ele diz o seguinte para nós. No campo magnético gerado pelas correntes elétricas de intensidade I1 e I2, sabe-se que o vetor campo magnético resultante no ponto P é nulo. Qual a relação entre I1 e I2 para que esse campo aqui resultante, né, o vetor, vetor campo magnético resultante nesse ponto seja nulo? Vamos fazer uma análise aqui primeiro, né, para a gente poder entender o que está acontecendo. Sabemos que no entorno de um condutor, né, quando ele é atravessado por uma corrente elétrica, a gente vai ter no seu entorno, então, um campo magnético gerado pela sua corrente elétrica. Nós vemos aqui na equação que a intensidade do campo magnético, né, a intensidade do vetor campo magnético é dado por μ0, que é a permeabilidade magnética no meio, né, aqui no caso no vácuo. Temos μ0 sobre 2π vezes I sobre R, onde é a corrente, a intensidade da corrente. E aqui nós temos o raio, né? O raio é essa distância do meu condutor até o ponto que eu estou analisando. O que mais a gente pode observar, né? Nós observamos que o campo magnético é diretamente proporcional à corrente, maior o campo, e inversamente proporcional ao raio, maior a distância, menor o campo. Pela regra da mão direita, né, que nós vimos em aula, se eu pegar aqui, aplicar a regra da mão direita aqui nesse condutor, onde está sendo atravessado pela corrente I1, então o polegar está para cima, os meus dedos eles estarão aqui, né, nessa forma aqui assim, e aí eu indico. Então o polegar vai estar para cima, e aí os dedos estarão, né, a minha mão estará abraçando aqui dessa forma, onde eu tenho nesse sentido aqui os meus dedos abraçando o fio, a ponta do indicador para cá. Então sabemos que o vetor campo elétrico terá esse sentido aqui para a corrente 1, vou chamar de B1, tá? Já esse outro aqui onde o fluxo está entrando aqui, né, na tela, a passagem da corrente está entrando na tela, polegar aqui, os meus dedos estarão apontando para o outro lado, né, quando eu aplicar a regra da mão direita, polegar entrando, os dedos abraçando o condutor, então vou ter que o vetor campo magnético gerado pela corrente 2 terá essa característica. Os dois têm que ter o mesmo módulo para que o vetor resultante seja nulo. O que acontece? Esse que está mais distante, para ter o mesmo módulo de B2, ele vai ter que ter uma corrente maior. Então ele pergunta qual é a relação entre os valores das correntes para que a gente tenha essa situação, né, de vetor nulo. Então, vou colocar aqui que B1 vai ser dado por μ0 sobre 2π vezes a corrente 1 sobre dois raios, né, dois R's, porque eu tenho esse R aqui mais o outro R aqui, então eu tenho 2R. E o B2 será dado por μ0, 2π e 2 sobre R, porque ele só tem um raio aqui, só tem essa distância. E para que os dois sejam iguais, né, eu vou fazer aqui, vou igualar B1 igual a B2, e aí eles vão se cancelar e o vetor resultante será nulo. Vou igualar essas duas equações, então μ0, 2π, vezes I1 sobre 2R, igual a μ0 sobre 2π e 2 sobre R. Aqui a gente simplifica, né? Igual dos dois lados, vai me restar aqui I1 sobre 2R igual a I2 sobre R. Então ele está pedindo a relação aqui entre I1 e I2, mantenho aqui I1, trago I2 para cá dividindo, igual a 2R sobre R.
Aqui simplifica o R, né? E eu acabo tendo como resultado, então, I1 sobre I2 igual a 2. Corrente no condutor 1, ela deve ser 2 vezes maior que a do condutor 2, para que essa situação aqui, essa condição seja verdadeira. Segundo exemplo, eu trago para vocês aqui o exercício 13, também do mesmo capítulo, que diz o seguinte para nós: um solenoide de resistência 5 ohms, contendo 10 espiras por centímetro, é ligado a um gerador de força eletromotriz, 12 volts e resistência interna R1. Então está aqui todo o esquema, né, da nosso solenoide, e aí ele te dá o valor de μ0 na permeabilidade magnética do meio, 4π vezes 10 na menos 7 Tesla vezes metro sobre ampere. Nós já fizemos o estudo, né, dos geradores. Nós temos aqui então o gerador 12 volts, resistência interna igual a 1 ohm e a resistência do nosso solenoide igual a 5 ohms. Qual o sentido da corrente, pessoal? O sentido da corrente será o sentido convencional aqui para fazer essa análise. Então, o sentido da corrente, ela sai da placa positiva do meu gerador, faz esse sentido e vem para a placa negativa. Aqui está o sentido da corrente. E o que ele pede nesse exercício? Primeira coisa, né? Letra A. Determine a intensidade da corrente elétrica que percorre o solenoide. Para isso, a gente vai puxar aquela equação lá, a lei de Poilet, que nos dá que a corrente é igual à força eletromotriz dividido pela soma dos resistores, né, das resistências, tanto a resistência interna quanto a resistência externa. Lembrando que quando eu tenho uma associação de resistores, né, ligadas ao meu gerador, que fazem parte do meu circuito, eu devo fazer aqui o valor da resistência equivalente. Então, eu tenho que fazer uma análise do circuito, se elas estão em série, paralelo, e aí fazer o cálculo do resistor equivalente, colocar aqui. Fazendo o cálculo da corrente, então, nós teremos 12 volts aqui de força eletromotriz sobre resistência interna, 1 mais resistência do resistor, né, R, igual a 5 ohms, aqui está. Temos 12 sobre 6 e temos como resultado 2 amperes de corrente. Letra B. Determina a intensidade do campo magnético no interior do solenoide. Ele quer saber qual a intensidade do campo que está acontecendo aqui no interior desse solenoide. Tá? E a gente não está tratando ainda sobre o sentido, né? A gente sabe que aqui no interior teremos um campo magnético, né? Ele vai formar um campo magnético aqui constante, né? As linhas serão paralelas aqui no interior do solenoide. Tá? Por enquanto a gente não está tratando sobre o sentido, mas teremos um polo norte, um polo sul aqui nesse eletroímã, né? Que aqui acaba sendo um eletroímã quando tem uma corrente atravessando aqui esse solenoide. E aí, para fazer esse exercício, resolver essa parte, a gente precisa da equação que determina a intensidade do vetor campo magnético quando eu estou trabalhando com solenoides. Essa intensidade é determinada pelo μ0, a relação de número de espiras por unidade de comprimento, tá? Então aqui tem o N, isso aqui é o número de espiras por unidade de comprimento. E aqui eu tenho a intensidade da corrente. Como eu estou lidando com metro, né, o sistema SI, a gente vai fazer uma conversão ali no momento de colocar os valores. Aqui eu tenho 4π vezes 10, deixa eu melhorar esse 10 aqui, vezes 10 dá menos 7, vezes número de espiras, eu tenho 10 para cada centímetro, 1 centímetro é a centésima parte do metro, então ele vai ser 0,01 vezes 2. Isso resulta para nós, tá, em B igual a 4π 10 a menos 7, isso aqui vai dar 1000 vezes 2, né? 10 dividido por 0,01, isso dá 1000, vezes 2, 2000. Eu vou ter aqui B igual a 8000 π vezes 10 a menos 7, que eu posso também, né, que eu devo fazer o que? Eu vou
transpor aqui, deixar para a notação científica, a vírgula que está aqui tem que parar aqui. Isso, então, eu tenho que mudar aqui o meu expoente, como eu estou deslocando para cá, vou acrescentar 3 aqui, né? Então, eu vou ter 8 pi 10 na menos 4 Tesla. Essa é a unidade de medida da intensidade do campo magnético. E por último, represente o vetor campo magnético B no ponto P pertencente ao eixo do solenoide. Então está aqui a imagem, né? Que nós vimos antes, aí, como nós já definimos antes no início da resolução da questão, que a corrente está nesse sentido. A corrente nesse sentido, aqui nesse solenoide, vai ser igual em todos os outros solenoides e vai então gerar um vetor campo magnético. Qual o sentido, né? Como é que vai ser a representação desse vetor aqui graficamente? Pela regra da mão direita, está entrando, né? O meu polegar está aqui para baixo, minha mão está abraçando aqui, os dedos estão abraçando nesse sentido aqui o, o meu condutor, né? A espira, acaba que gera um vetor campo magnético nesse sentido. Então está aqui respondida essa questão, esses dois exemplos. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado aí na compreensão, na resolução desses dois exercícios. Qualquer pergunta podem deixar no comentário ou utilizar então os canais de comunicação. Desejo a vocês um bom estudo e até a próxima.